Um ponto importante do filme O Físico é por demonstrar o quanto é essencial a busca por mais e novos conhecimentos e por ressaltar a importância da escolha de bons mestres durante o processo de aprendizagem. Além disso, outro ponto que o filme aponta é como a limitação ao acesso do conhecimento atrasa e dificulta a evolução da medicina, o que nos mostra que o conhecimento médico-científico deve continuar se tornando cada vez mais público e acessível a todos aqueles interessados em se dedicar à área da saúde. O filme E a Vida Continua retrata a grande expectativa dos pesquisadores e pacientes acometidos pelo vírus, evidencia o confronto na busca para desvendar o que seria esse agente que estava causando a morte de tantas pessoas e o cuidado para reduzir o número de pessoas contagiadas. A rápida progressão da doença e o elevado número de mortes na época marcou uma geração inteira e impulsionou pesquisas sobre os tratamentos e a cura do HIV. A busca epidemiológica teve um papel imensurável com o rastreio dos pacientes, pois os pesquisadores usaram instrumentos de pesquisas esses utilizados para variáveis quantitativas, como, por exemplo, número de relações sexuais por ano e qualitativas relacionadas à pessoa, tais como estilo de vida e ambientes frequentados. Após análise bioestatísticas relacionadas ao aumento da taxa de mortalidade para a doença de 40% para 100%, a equipe de profissionais supõe que seja causada por um agente infeccioso viral de transmissão sexual que a então deficiência imunológica relacionada aos gays passou a ser chamada de AIDS e que o vírus causador dessa patologia se tratava do HIV. Atualmente, apesar de tantos anos de pesquisa, ainda não se descobriu a vacina ou cura definitiva para essa doença, que ainda tem crescentes casos ao redor do mundo. Ainda hoje, mesmo com todas as descobertas que permitiram desvincular a síndrome, a homossexualidade, existe um grande estigma e tabu a respeito desta patologia, e é com este cenário que nós, futuros profissionais da saúde, iremos... No filme E a Vida Continua, é retratado o lado social envolvido com a descoberta do HIV. Por exemplo, um dos temas mais proeminentes do filme é o do preconceito, que os homossexuais começaram a sofrer por conta da maior incidência de AIDS nessa população. Também mostra-se no filme o poder da mídia em influenciar a opinião da população geral, muitas vezes gerando alarme e tomando lados em debates. No filme O Físico, é notório que na Idade Média o conhecimento científico era extremamente restrito, especialmente no Ocidente, e que os estudos científicos eram empíricos. Por conta da religião, mexer no corpo dos seres humanos já falecidos era considerado extremamente desrespeitoso com Deus, o que dificultava as experimentações. A epidemiologia moderna é vista como uma disciplina que retorna às suas raízes históricas e políticas no movimento da saúde coletiva, opondo-se, a nível teórico, às pressões para torná-la um mero instrumento metodológico da pesquisa clínica. Já a epidemiologia crítica ampara-se no conhecimento dos processos protetores e desgastes determinantes do processo de saúde, vividos por um grupo de classes sociais distintas. No âmbito da saúde, a epidemiologia exerce importante papel ao se preocupar não apenas com o controle de doenças e de seus vetores, mas, sobretudo, com a melhoria da saúde da população. Então, nos artigos e nos filmes, podemos associar entre eles o estudo e as doenças. No filme são retratadas as doenças, nos dois filmes, e nas leituras dos artigos a gente consegue retratar a verdadeira causa da epidemiologia, que é os estudos das doenças, as investigações que tinham o intuito de esclarecer a origem das epidemias ocorridas em Londres, como foi o caso do médico inglês John Snow. Então, podemos associar os artigos com as doenças, como no filme A Vida Continua, temos o primeiro relato de surgimento do primeiro caso de AIDS.
Era uma doença desconhecida, ninguém sabia a sua causa, ninguém sabia a forma de proliferação, né? A alastração da doença. Então, muita gente ia passando de uma para outra, fazendo com que virasse uma epidemia, uma endemia, né? Muitas pessoas com a mesma doença, porque ainda não sabia a sua forma de tratamento, a forma de prevenção, a forma de cura. Como, por exemplo, podemos citar um caso parecido de Covid, que era quando surgiu, era uma doença desconhecida, ninguém sabia a sua causa, o seu tratamento, a forma real que passava de pessoas para pessoas. Então, é aí que entra a epidemiologia. O que os médicos fizeram? Estudaram a doença, a sua causa, o tratamento, o que pode ser feito. No início da pandemia da Covid-19, tivemos o quê? Lockdown. Ninguém sabia o que fazer, cada um trancafiava dentro da sua casa, ficava isolado. Hoje não. Hoje, com estudos, vemos que não é necessário fazer isso. Temos as vacinas, o uso de máscaras e que uma pessoa que hoje tem a Covid-19, ela não precisa mais ficar 15 dias isolado como ficava antes, mas sim de 3 a 5 dias no máximo. E que a doença deixou de ser uma pandemia e sim, porque hoje ela é tratada como uma doença, como uma gripe, como uma dengue, que tem os tratamentos, tem a injeção, vacina, né? No caso, para tratamento, né? Então hoje já é uma doença mais conhecida. E no filme O Físico, temos doenças como catarata, tuberculose e febre tifoide, que naquela época ainda não existia médicos tão especializados, tão conhecidos, e que ainda não tinham realmente noção das doenças, né? E aí, no filme, né, até descobrem um sábio que vive na Pérsia que era capaz de curar, mas ele não era médico em si. Então ele sabia curar, mas não tanto quanto um médico, onde isso causava até mais proliferação da doença, porque ele sabia curar, mas ele não era um médico, né? Ele não sabia a forma real da prevenção. Então é aonde poderia causar mais proliferação, mortes, entre outras, né? Então a epidemiologia veio para isso. Ela veio para estudar as doenças, estudar a população, para que haja mais eficácia no tratamento de saúde pública, né? E a epidemia é isso, é o estudo das doenças, né? Então, podemos associar os artigos com os filmes, é isso, né? Que a epidemiologia é precisa, o estudo é preciso, né? Por mais que no filme o físico, né, tinha o curandeiro, ele não era um médico, ele não era uma pessoa que estudava, então ele não sabia, né, a real cura, o motivo real da doença, ele sabia como tratar, né? Mas hoje vimos o quanto a epidemiologia é eficaz na saúde, porque ela sabe o real estudo, né? Então hoje vemos a sua importância. Neste trabalho, fomos instruídas a ver 2 filmes, A Vida Continua e O Físico. Os filmes em si apresentam histórias diferentes, mas sempre com um toque de epidemiologia. O filme O Físico é exposta a história de um homem que perdeu sua mãe para a doença do lado, que na atualidade é chamada de apendicite. Após essa perda, ele se prontifica a encontrar um médico que vive na Pérsia para obter mais conhecimento. Já no filme A Vida Continua é abordada a história de como identificaram a doença AIDS, que no começo era chamada de doença dos gays.
Mesmo com histórias diferentes, os dois filmes têm o mesmo roteiro, começando com uma epidemia de alguma doença nova que leva as pessoas à morte. Em seguida, as pessoas se prontificam a saber mais sobre para evitar mais estragos. Nos dois filmes tem alguma doença totalmente desconhecida que é fatal, pois no filme O Físico apresenta um jovem na antiguidade que quer conhecer e entender como as doenças se dão e se espalham, para conseguir curar as pessoas. Tudo isso após a morte de sua mãe. Já no filme A Vida Continua, os cientistas que nele vemos são pegos de surpresa por uma doença não identificada. Nisso, os cientistas se juntam para entender como ela age e como ela é disseminada.